Vamos começar a live. Bruno, tudo bem? Vamos começar a live daqui a pouco. Esperar o pessoal entrar. Vou assinando para quem estiver entrando já. Esperar a Carol aparecer. Convidar ela. A gente vai estar falando sobre parkour e método natural. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Michele. Olá. Vamos esperar a Carol entrar. E aí a gente começa a live. E aí, Gabriel? Para quem chegou agora, a gente vai estar falando sobre parkour e método natural. A gente vai estar entrando no tópico mais específico de Raymond Belli. Deixa eu convidar a Carol. Vamos esperar a Carol entrar. Oi, 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 Carol. oi, tudo bem? Tudo bem? Bom, deixa eu... Agora não tá mais no making off, Agora tá tá tudo valendo. arrumado. Deixa eu só... Agora tá valendo. Isso, agora eu tô bem posicionada. Agora começou, Já? 17. Espera mais um pouquinho o pessoal entrar, Ah, será? pode ser, vamos esperar mais uns 3 minutinhos aí e aí a gente começa. Tá bem. Sem problema nenhum. Tô com meu Já computador aqui tem do alguns lado. praticantes. Uhum. Tem um pessoal da ginástica, alguns praticantes de parkour que entraram já. A Marília de Assis tá aí, minha amiga querida. Beijo, Marília. Macarrão. Ah, Thaís. Deixa eu subir um pouquinho. Só vou ajeitar minha cadeira aqui só um Sem problema. segundo para ficar melhor Claro. enquadrada. Isso. Quando você quiser começar, a gente pode começar, É, eu acho. já A tem. gente tá com uns 20 praticantes. Ah, 20 participantes, mais ou menos. Bom, você Ó, que o manda. Patrick. Você que manda, Eu acho Gabriel. que, eu acho que é uma boa começar. Você quer se apresentar primeiro? Posso me apresentar. Claro. Bom, meu nome é Carolina, para quem quem tá na live não me conhece. Eu sou formada em Educação Física pela UFG, fiz mestrado na UNB e terminei meu doutorado agora em 2017, desculpa, 2017, sob a supervisão da professora Carmen Lúcia Soares, e eu estudei o método natural do Jorge Bera, a recepção desse método no Brasil. Já dei aula em algumas particulares, aqui em Goiânia, em Brasília, e agora eu sou professora do Colégio de Aplicação da UFG, daqui de Goiânia, né? Então, já estou há 2 anos lá e acho que eu vou continuar por um bom tempo estudando o Jorge Ber, que é um tema que eu gosto muito e tem poucos estudos no Brasil, então eu acho que ainda tem muito caminho ainda para trilhar em cima da pesquisa do Jorge Ber. E agora, a Laurita entrou, beijo Laurita. Agora, o André Dalben também acabou de entrar aqui. Beijo, André. É. André é meu colega de doutorado.
E Laurita, professora da Unicamp, né? Sim, sim. E, e agora, em 2020, essa semana, eu começo o pós-doc sob a supervisão da professora Andréa Moreno, da UFG, UFMG, da UFMG, de BH, né? Agora com essa crise, eu devo fazer a pesquisa à distância, porque a gente tem a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que proporciona um acervo online, e o CEMEF da UFMG também tem muito material digitalizado. Então eu vou trabalhar com as relações no Brasil entre a ginástica sueca, do Ling, que é o foco da pesquisa da professora Andrea, e o Jorge Hébert no Brasil. E eu acho que é um pouco isso. Você é referência em Eber no Brasil. Muitos dos praticantes que estão aqui, até mesmo já conhecem você. Ah, o pessoal do parkour. Isso a Carminha já me falava, né, que o pessoal do parkour procurava ela, porque ela tem um artigo de 2003 e um Sim, artigo de 2014, que é com o André Dalben, que isso. está aqui na live, e com o Jacques Glaze, né? Então eles têm esse artigo de Sim. 2014 e agora me procuram. Eu herdei, acho que eu herdei dela Então. essa Esse- essa responsabilidade de acolher o pessoal do parkour e tentar fazer essas relações, dar essas respostas que o pessoal do parkour normalmente quer, né? E gosta de ouvir sobre Jorge Hébert. A gente até mesmo se encontrou no seminário que teve em Londrina, né? Isso Sim, daí foi. Aquele sim, seminário foi incrível. Falando sério. sim, foi um seminário que o Luiz Oliva, não é isso? Sim, o Oliva. Que o Luiz Oliva proporcionou, o André Dalben estava lá trabalhando em Londrina, né? Hoje ele está na Unifesp de Santos, mas na altura ele estava em Londrina, então nós dois participamos. Fui convidada pelo Oliva e nós dois participamos desse seminário. Eu fiz duas falas ali, uma fala sobre o Jorge Hébert e alguns princípios do método, e Uhum. depois fiz uma fala só sobre as mulheres, né? O Jorge Hébert Sim, e as mulheres, a relação com as foi até mesmo mulheres. um dos artigos, não é? Todos já são artigos. As aproximações com o Jorge Hébert é um artigo que está na RBCE e ainda não foi Uhum. publicado. Ele está no prelo, mas está para leitura, então é possível ler. E o artigo das mulheres está na Educar Revista, num dossiê que eu escrevi, organizado pela professora Andréa Moreno e Evelise Quitzel, Sim. a professora que está no Uruguai agora. E aí o das mulheres está lá, mas todo mundo que quiser ver os meus artigos, eu tenho uma página na academia.edu, então eu tento disponibilizar lá todo o meu material e inclusive os que são mais difíceis, assim, que são os anais do Congresso, né, que são mais complicados de serem Uhum. encontrados, eles estão disponibilizados lá na academia.edu, para quem quiser se Muito interessar. bom. Né? Bom, você se apresentando, então eu vou me apresentar aqui também. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel de Andrade Novo. Eu estou envolvido com parkour já faz uns 8 anos, desde 2013. E eu pratico o parkour desde criança, basicamente, mas eu comecei a me envolver na prática ali no meados de 2013 mesmo. A minha participação envolvendo principalmente dentro da organização de eventos, de associações, do ensino da prática também. Eu organizo eventos desde 2016, vindo com um legado aí de 2016, 2017, 2018 e 2019, né? Só não deu para organizar esse ano, né? O que possivelmente também não vai dar. Bom, atualmente também sou presidente da Associação de Parkour do Interior de São Paulo, a Inflow, e realizei um intercâmbio
pelo LAPEG, né, na Dinamarca, na escola de ginástica de Ollerup, que é a Gymnastic High Schooling. Bom, nesse ano eu me formei, né, acabei me formando em 2019 em bacharel em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. E eu basicamente venho tentando também trabalhar com uma tentativa de organização do parkour nacional. A gente tem uma iniciativa chamada Rede Parkour Brasil e a gente busca conectar esses praticantes através de projetos, de iniciativas e tudo que tiver relacionado com um aproveitamento da prática no Brasil como um todo, em todas as regiões. Né? Hoje a gente está aqui para falar sobre Raymond, mas até mesmo antes eu acabei realizando as PBICs, por isso que acabei chegando nesse nome, né? E são PBICs dos anos 2016, de 2016 para 2017 e de 2017 para 2018, né? Basicamente, essas PBICs tiveram uma temática relacionada com a história do parkour e a conceituação da prática, né? E a primeira pesquisa foi bibliográfica e a segunda também acabou sendo uma pesquisa de campo, mais voltada para os praticantes, uma pesquisa com questionário e coisas assim. Para a gente poder ir para uma discussão que eu acho que pode ser mais interessante, eu acho que a gente já pode entrar direto com o Raymond, em que a gente começa com o nascimento dele, falar sobre um pouco sobre essa infância que meio conturbada que ele teve também, né, na escola de Dalat. Mas o Raymond, ele nasceu em 1939 no Vietnã. E é engraçado porque a família dele, ela era composta de um homem vietnamita e uma mulher, um homem francês e uma mulher vietnamita. E eles tinham 10 filhos, o que também não ajudava numa boa relação entre os pais e a família como um todo, né? E em específico, o Raymond, ele era um dos filhos que eram, digamos que, dentro das histórias e cultos das crenças vietnamitas, ele era como se fosse uma maldição devido ao seu nascimento. E aí a mãe dele também o tratava muito mal. Isso daí também dá no fato dele ser abandonado em Dalat. Não só devido a essa relação da guerra da Indochina, onde ele foi separado pela família, mas ele foi abandonado em Dalat por 8 anos, para futuramente, né, ele acabar indo para a França e chegar em Lyon pela escola militar francesa, né. Bom, a gente pode também dizer que Raymond, antes mesmo de Dalat, ele sofreu abusos sexuais do tio dele. E durante um ano em todo, dos 7 aos 8 anos, ele acabou passando por traumas de infância, né? Isso fez com que a cabeça dele mudasse completamente essa relação de sobrevivência. Então, ele, com uma tentativa de construir um corpo forte e impedir que os outros chegassem próximo dele, ele buscou construir uma armadura em volta, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? E isso daí também dá de acordo com a dificuldade que ele tem em se relacionar com as pessoas. Ele, até mesmo futuramente, acabou sendo um marido que não era presente, né? Ele foi casado 3 vezes, ele se separou das 3 mulheres e teve filhos também, então foram 3 filhos. E as relações também com os filhos dele não eram boas. Até mesmo um dos filhos era drogado.
e acabou falecendo até mesmo antes dele. Então, a gente pode dizer que, devido ao histórico de infância dele, de uma infância tão traumática, ele acabou também tendo dificuldade nessas relações, né? Em Dalat, eu gosto também de falar sobre isso, ele acaba construindo um ramo, uma ideia de treinamento em que ele fazia isso sozinho. Então, depois de passar por todo o treinamento que ele também tinha em Dalat com as outras crianças, tanto relacionados com treinamento físico, de longas caminhadas, de pressão psicológica e tudo mais, ele passava a treinar à noite dentro da floresta. Ele fugia, né, da escola e ia para a floresta para passar um treinamento onde ele acreditava que estaria tendo essa construção do corpo e da armadura, né, em volta do corpo dele. E aí isso daí fez com que ele também se destacasse futuramente quando ele fosse para a França. Então, ele vai para a França ali em meados de 1956, se eu não me engano, 56, em Lyon, aos 16 anos. E ele ganha um destaque louvável na escola militar, ganhando até mesmo uma vaga para ser parte do esquadrão de bombeiros parisiense. E aí, a partir dessa construção que ele teve em Dalat e toda a ideia que futuramente apareceu com essa experiência em Lyon, ele passa a acreditar que tudo que ele treinou não é mais para matar as pessoas, digamos assim, porque ele foi treinado para a guerra, né? Ele tinha um pensamento onde aquilo que ele estava vivendo era para destruição, seria uma questão de destruição. A guerra basicamente seria isso, né? Mas com a educação francesa, ele passa a acreditar que toda essa força, todo esse conhecimento que ele obteve, passa a ser para uso da sociedade. Então ele passa a ajudar as pessoas, ele passa a ter uma ideia altruísta de ser, né? Até mesmo dentro dos bombeiros parisienses, né? Bom, ele também ganha destaque dentro dessa carreira que ele traçou e ele até mesmo é louvável como um herói dentro dos bombeiros de Paris. Um dos apelidos dele, o apelido dele, né, melhor dizendo, era Kamikaze. Era dado pelo ato que ele tinha de ter uma rápida tomada de decisão e por ele ser corajoso em questões de dificuldade onde ele se encontrava, né? Gabriel, se você me permite, assim, eu gosto Claro. eu acho que essa ideia de herói é uma ideia que vocês tinham muito do Jorge Hebert, né, também. Então, eu acho Isso também. que... E aí a minha fala lá em 2014 deu uma... 2017, não? Não, lá em 2014, lá em Londrina, colocou uma lupa de Uhum. realidade em cima disso, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, dando o exemplo do Jorge Hebert, ele, para vocês, né, vocês traziam relatos de que ele seria um herói também, e Uhum. altruísta, né? Tem aquele famoso evento no Montpellier, da erupção do vulcão e tudo. E aí, quando a Sim. gente olha para a história, quando a gente olha para as fontes, por exemplo, a gente descobriu que Jorge Hebert era um aluno insolente, preguiçoso, Entediado, né? insubordinado, entediado, insubordinado, e depois é que ele se tornou um,
um tenente de destaque, né? Foi depois, né, dessa primeira fase. Então eu acho interessante essa história do Belly, né? De você vir de novo com esse discurso de que ele era um herói, porque eu acho que ele vem de uma história muito triste, né? De abuso, de abandono, né? Ele vem de uma história pessoal muito triste e ele é tido como herói. E esse nome kamikaze, vamos pensar bem, o que é kamikaze? É o cara que se suicida. O Exato. kamikaze é o cara que se suicida no avião, né? O kamikaze japonês, não é Sim, é. isso? Alguém me corrija se eu estiver errada. Uhum. Mas o kamikaze japonês é aquele cara que se mata pela prática. E isso não é exatamente inteligente se a gente pensar nesses princípios altruístas, né? Então, eu sei que a sua pesquisa é muito Do ser inicial. e durar, né? Oi? Do ser e durar. Da Isso. questão de você se manter, né? Saudável. Isso, saudável, né? Então, o kamikaze já é uma palavra que e ele morreu, já vou dar spoiler, né? Ele morreu, ele se É. suicidou, né? Então, eu acho que essa E não tem. história, eu sei que a sua pesquisa, isso que eu ia dizer, eu sei que a sua pesquisa é muito inicial, e Uhum. por isso ainda falta muita fonte. Não é que falta, né? Falta você trilhar o caminho. É isso que falta, você continuar na Sim. pesquisa, né? E talvez trilhando na pesquisa, indo às fontes francesas, indo à fonte do bombeiro, a gente possa desmistificar essa ideia de herói que se tem Claro. do Raymond, assim como se tinha do Hebert, né? E aí vocês viram que ele tem todo um momento que ele é insolente, insubordinado. Então, como é que isso vocês não têm no parkour? Como é que foi a história dele dentro do bombeiro, do Raymond? Vocês não conhecem, né? Ou vocês Então, conhecem? todos os dados que a gente tem em relação a essa história são advindos do David Belly, né? Do filho dele. E é uma parte interessante que a gente também não encontra dados da área científica falando sobre algumas coisas bem específicas de Raymond, que, que basicamente foi mistificado pelo seu filho, que o David Belly ele não era próximo de Raymond. Esse que é a grande questão. E por ele não ser próximo de Raymond, ele não conseguia ter uma visão clara do que era realmente o pai dele. E é uma das coisas que eu também gostaria de citar aqui. Por exemplo, quando a gente fala com Tchau Belly, Tchau Belly, Williams Belly, que são os sobrinhos dele, que viveram próximos de Raymond por 10 anos aí em Sarcelles futuramente, eles falam sobre as dificuldades de relação que ele tinha com o tio, né? E sobre os problemas familiares que eles se encontravam, as dificuldades de comunicação e tudo mais. Então, eu acho que falta, dentro da área acadêmica, uma, uma exploração um pouco mais não pessoal relacionada a David, quando é direcionado ao pai. Sim, porque é Porque uma também visão, Raymond. né, Gabriel? É uma visão Exato. e é uma visão do filho. Então a história, ela não se faz apenas com uma visão, a gente faz com vários elementos. Então a visão do filho sobre o pai é um tipo de visão, né? É uma Exato. visão enviesada ali de filho, não tinha uma relação boa com o pai, e o pai é problemático, o pai foi abusado. Então, assim, eu acho que, claro, essa pesquisa do parkour é interessante, eu acho que essa live também, porque essa pesquisa do parkour é muito inicial, tem muita coisa para ser pesquisado, né? Aqui, deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui. É, o Eu vi um Gustavo. comentário do Gustavo. Isso, o Gustavo É, disse. É ele é difícil um. encontrar fontes diretas sobre Raymond. Normalmente são relatos pessoais, Uhum, né? Pelo pouco que a uhum, Angel explora na tese dela. Então, pelo que a gente já vem conversado, a Angel não faz uma tese histórica, né? Ela traz esses uhum. elementos, esses aspectos históricos. Não é diferente, gente, de fazer uma pesquisa histórica e fazer uma pesquisa com aspectos históricos. Então, a pesquisa histórica tem outra característica. Então, o que precisa ser feito, ao meu ver, sobre o David Belly, e depois, né, desses tempos a gente conversando, eu tenho interesse, é
pesquisar nas fontes francesas, né? A Angel é uma americana, ela é americana? Não, ela é inglesa. Pronto, ela é inglesa, mas ela não busca nas fontes francesas, né? Eu tive, inclusive, e aí vou dar outro spoiler, né? Ela entrevistou o Democrata. Oi? Como o Gustavo falou aqui, a base dela são as entrevistas pessoais que ela fez com o grupo Então, de fundadores. Entendeu? E esse grupo também não tem uma formação acadêmica. então, Muitos deles abandonaram a escola, por exemplo. Então a dificuldade também de comunicação é complicada, pois é. sabe? Então, por isso que Aí é uma requer uma falha também pesquisa dela, né? histórica e uma pesquisa científica, né? E eu acho que a Angel pode ser um traço, né? Ela é um caminho que já foi percorrido Uhum. e você pode percorrer atrás dela, né? Isso tá tudo É certo. melhorar o caminho, né? E avançar, eu diria, né? E dizer, dizer mais sobre esse Belli, não apenas sobre discursos pessoais, né? Mas dizer mais sobre os relatos. Porque se ele está com 16 anos nos Bombeiros de Lyon, deve ter um registro lá sobre ele, né? Vamos Ele, descobrir que tipo. 16 anos, 16 anos ele foi para Lyon, né? Então ele fez a escola por 4 anos, então Uhum, ele entrou com 20 anos nos bombeiros. 20 anos, tá bom. Então, com 20 anos, o bombeiro deve ter um registro, né, sobre ele. Deixa eu ler aqui um pouquinho que o Gustavo aqui. A Alica diz: a dimensão da pesquisa histórica é incrível. Eu sou apaixonada por história, né? Eu acho que é realmente isso que ela fala. As fontes revelam muita coisa. Então, as fontes por exemplo, eu tenho fontes que se contrastam, eu tenho fontes que uma fonte diz aquilo, outra fonte diz aquilo outra, e você, como pesquisador, fica ali no meio. Então, para a pesquisa sobre o Raymond Belli, o filho diz isso, mas os arquivos de Paris dizem outra coisa. Né? O que mais que a gente pode pesquisar? Acho que é ir atrás das instituições onde ele passou. Né? O Gustavo está dizendo. O Gustavo diz mesmo, não, o Gabriel Vinícius, um grande problema quando a gente se propõe a estudar essa modalidade, referencial científico é limitado. Sim, o Gabriel está começando isso, né, no Brasil. Eu acho que ele que está. E é o que a Lika está dizendo, né? A gente precisa de mais mãos para ampliar essa pesquisa. Vamos ampliar as pesquisas. A gente precisa de mais mãos, de mais gente interessada, tanto a pesquisar o Raymond Bell como o próprio Jorge Bell, né? E aí eu já puxo a sardinha para o meu lado. Eu sou uma das poucas, talvez a única que esteja pesquisando ele no Brasil, né? Tinha um Uhum. trabalho de um garoto de Londrina, de Maringá. E aí ele, da última vez, ele tinha me dito que não tinha o programa de mestrado não oferecia condições para ele continuar nessa pesquisa. Então que ele ia para outro lugar, ia para outra pesquisa, quer dizer. Então é uma pena, assim. Então essas pesquisas precisam de mãos, precisam de fôlego, precisa de gente interessada em pesquisar isso, né? A questão de pesquisas relacionadas com a área da história, né? Porque as pessoas às vezes Isso, não valorizam, né? A questão da, da parte de humanas em si, né? isso, É meio complicado. isso. Mas como a gente estava falando sobre Eber, eu já queria emendar Ah, sobre uma possível relação, né? Aí, onde a gente acaba, às vezes, acreditando que é uma relação direta, mas que muitas vezes ela foi construída de forma indiretamente, né? Como você mesmo falou sobre aqueles dados sobre a citação que houve um Belli onde fez um curso de método natural, não é? então, eu estava falar para o pessoal, eu estava numa palestra em Paris, eu fui convidada para fazer uma palestra sobre Jorge Hébert, a mesa era sobre Jorge Hébert e o Demeny. E aí nessa mesa surgiu um sujeito do parkour todo ralado, né, diga-se de passagem. Tiveram que fazer um curativo no menino no meio da fala dele, que ele estava sangrando. E aí Cara,
ele disse que teve um dos Raymonds, um dos Belli, Raymonds não, um dos Belli, que fez um curso num centro hebertista. Eu acho que esses centros também são lugares interessantes de fazer pesquisa. Eu tenho contato com centros hebertistas belgas, que na verdade é uma federação belga de hebertismo, e, ele estava lá e disse que, assim, é nesse lugar que a gente pode pesquisar quem passou por lá, né? Então, acho que como a Federação Hebertista da Bélgica é a mais bem organizada do mundo todo, é a mais antiga, sim, e a única reconhecida pelo próprio Georges Hébert, eu acho que a gente pode tirar noções daí. Eu ainda estou correndo atrás, o menino fez só uma palestra, não sei se ele tem nada publicado, mas é um indício para a gente perceber qual Belli foi aluno. Eu suponho que foi o Raymond, pela idade dele. Mas lembrando que o Raymond, ele tinha mais 10 irmãos, né? Ah, então, pronto. Tem esse detalhe, né? Esse detalhe eu não sabia. Pode ser. Todos já estavam na França? Vieram do Vietnã para a França, todos? Então, é aí que está a nuvem, né? Meio nublado essa questão histórica inteira, porque até mesmo no parkour, a valorização de Raymond é muito grande, mas é muito devido ao que aconteceu com o David. David Belli acredita que o pai dele é o herói e que é a fonte de inspiração de tudo e tudo mais, mas que muitas vezes é mal intencionado essa informação. Quando a gente fala sobre Charles Belli e Williams Belli, que são os sobrinhos dele, Williams fala que toda a família tinha essa mesma característica do ser forte. E essa característica que até mesmo o Raymond tinha. Então, é muito provável que parte dessa família esteja envolvida, de certo modo, com o método natural. Até mesmo porque eles são militares também e tiveram uma parte da educação militar francesa, né? Então, vamos aclarar os pontos aqui. Eu acho que um ponto de contato é porque a gente ainda não tem. É bom deixar isso claro, né? A gente não tem pesquisas que falem da relação do Georges Hébert com o método natural. Do Georges Hébert, desculpa, do Raymond Belli com o método natural. Não existe uma fonte, não existe uma pesquisa científica que ligue diretamente o nome do Raymond e dos Belli ao método natural do Georges Hébert. O que a gente tem são suposições, são hipóteses que precisam ser pesquisadas. Então, a primeira delas é essa possível... esse possível Belli, né? Algum Belli que fez o curso do Georges Hébert no centro hebertista. Né? Porque às vezes o centro hebertista não era do Hébert, né? Depois teve várias ramificações pelo mundo. Então, vários lugares no mundo têm centros hebertistas naquela época. Eu tô falando aqui década de 30, 40, né? Então, o primeiro indício é esse, e o segundo, os bombeiros na França são também uma instituição que recebeu o método natural do Georges Hébert. Então, sim, né? Quando você passa pela carreira militar, a carreira militar na França, nesse período, tem duas vertentes. Né? E aí são vertentes diferentes. Por isso que eu acho que também essa sua afirmação tem que ser um pouco mais cautelosa. Porque existem duas vertentes militares. Não dá para dizer que é militar e é Georges Hébert. Porque o Georges Hébert está numa bifurcação. Então, vamos pensar, tem a Armada Francesa, né, que compõe todas as instituições, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, a gente tem as armadas. E aí, a gente tem duas ramificações de ginástica. Uma é da escola Joinville-le-Pont, que é uma escola hebertista, desculpa, é uma escola linguiana. Peraí, gente, meu gato tá batendo aqui na... Desculpa, eu tô com um gato aqui, pedindo para entrar, tá infernal aqui, pronto. Coisas de trabalhar em casa, né? Então, a gente tem, voltando, a gente tem duas divisões. A gente tem o
A escola de Joinville-le-Pont, que é uma escola linguiana, com pressupostos do Uhum. Ling. O Philippe Tisset é o Ling francês, como o pessoal lá da UFMG gosta de dizer. É o cara que vai defender o Ling. Então tem outra perspectiva. E tem a Marinha, a escola de Joinville-le-Pont, que é, desculpa, a Marinha, a escola de Lorient, que é hebertista. Então tem duas vertentes. Então falar do exército é hebertista, não. Uhum. Então tem a parte dos militares, que são linguianos, da Joinville-le-Pont, e tem a parte dos marinheiros de Lorient, que aí é Jorge Hébert. Entendeu? E aí tem várias disputas na França por causa disso. Então a gente tem indícios, né? Disso, de que essa Claro. influência que o Jorge Hébert teve no exército francês e na educação física, na ginástica do exército francês, pode ter Uhum. influenciado esses irmãos Belli que passaram por aí. E nesse sentido, em 29, eu acho que mais ou menos 29, tem o Règlement Général d'Éducation Physique, que é o Regulamento Geral de Educação Física do Exército. E os franceses, o próprio Jacques Glaise, diz que esse instrumento, esse material, teve muita influência do Jorge Hébert. Então, a gente tem indícios que alimentam essa nossa hipótese. Mas tem que tomar cuidado que a Uhum. escola de Joinville-le-Pont é um centro tradicionalmente a favor da ginástica linguiana. Eu acho que tem mais uma E dúvida aqui. tem do Deixa Gustavo, eu né? ver. Ele, Outra dúvida ele pergunta, é né? até qual ponto é a influência filosófica e cultural da ginástica de Hébert na formação francesa? É superestimada essa relação? Então, é assim, o Jorge Hébert, eu não sei, assim, o que eu sei, o que eu posso te dizer é que o Jorge Hébert teve uma influência muito forte na educação física francesa. Por quê? Porque ele vai começar lá em 1905 na na Marinha. E ele vai começar a desenvolver o método dele na Marinha. E ele vai começar a alcançar apoiadores. Então, acho que o diferencial do método do Jorge Hébert para ter essa influência é porque ele tem uma gama de apoiadores muito forte, muito estável. Né? Então, ele vai começar a carreira no Exército, ele vai conseguir apoio do exército, de vários coronéis e brigadeiros e toda essa alta patente. E depois ele sai para fazer ele sai para dirigir o Colégio de Atletas, que é uma iniciativa privada. E nessa iniciativa privada ele tem apoio dos jornais, ele tem apoio de mecenas, né? E lá ele recebe alunos de escolas da região de Reims, ali na região da Normandia, na França. Então ele recebe alunos ali da escola. E o método dele se pretende universal. Então ele acaba entrando nas escolas, né, como formação. Eu não cheguei a estudar isso, né? O meu estudo foi como ele foi recebido no Brasil, mas ali na França ele teve sim grande influência, porque ele vai alcançar muita notoriedade. Há quem diga que no Congresso de 1913, aí uma amiga da UFMG vai estudar isso no doutorado dela, diz que o Congresso de 1913 quem ganhou, o grande campeão foi o Jorge Hébert, que ele teve grande visibilidade. Então ele vai entrar, eu não sei, eu não estudei isso, mas eu sei que ele vai entrar em algumas escolas francesas, sim, principalmente na escola com o colégio de atletas, ele recebe os alunos de Reims, das escolas de Reims, que vão fazer a, a educação física, a ginástica lá 2 a 3 vezes na semana, lá em 1913. E depois ele vai alcançando uma notoriedade e muito apoio. Então a Michelin apoia ele, os bombeiros apoiam, e ele tem o circo, a dança. Eu tenho um colega na França que fez uma tese sobre Jorge Hébert, que começou a estudar o Jorge Hébert por causa da formação para atores, a preparação de atores através do método natural de Jorge Hébert, a dança com Duncan, enfim, tem muitas relações. Então ele tem grande influência, Gustavo.
Agora, para a escola mesmo francesa, eu não vou saber te dizer. Eu sei que ele tem muita influência nisso tudo, mas sobre as escolas, efetivamente, eu não estudei. Mas ele tem muita notoriedade. Ele acabou ganhando destaque, né? Uhum. Na França como um todo, até mesmo na Bélgica, né? Como a gente estava falando. Se eu não me engano, o centro na Bélgica atualmente está em Liège, não é? Eu tive lá ano passado. Na França funciona assim, na Bélgica funciona assim. O presidente da federação mora numa cidadezinha perto de Liège, que eu esqueci o nome. Uhum. E ele me recebeu na casa dele, os dois presidentes, o presidente o honorário me recebeu na casa dele, na casa deles, na Bélgica, em 2 momentos, e eu fui conhecer esses centros hebertistas, que nada mais Uhum. são do que postos de exercício ao longo de um percurso. Então, tem um percurso num parque, eu visitei alguns desse jeito. Alguns são florestas maiores, outros são parques menores. E eles têm, porque eles já estão muito estabilizados, eles têm na França acordos com a prefeitura, com empresas, e eles fizeram esses obstáculos ao longo do caminho. Então você vai correndo, vai fazendo o caminho correndo e vai transpondo esses obstáculos que já estão colocados ali. Então é assim que Uhum. funciona na Bélgica. O centro está em Liège, porque o presidente mora lá, mas é uma coisa muito pequena e eles têm muito interesse de Uhum. renovar essa, esses praticantes do método natural. Isso daí, até mesmo, se eu não me engano, só para emendar, é uma relação que teve com o Jacques Weber agora, né? Que o Jacques Weber, ele até mesmo está tentando reformular e fomentar mais uma vez o método natural, tanto na França quanto de forma internacional. Que é o neto, Ele você até mesmo fala. entrou em contato com... É, sim, é Uhum, o Neto, o Jacques. uhum. Ele entrou em contato com alguns praticantes de parkour aqui no Brasil, que um dos praticantes ele ganha até destaque. Eu não sei se ele está assistindo, porque eu acabei perdendo com as conversas, acabei não vendo se ele entrou, mas é o Adriano Fain, Ah, ele conversei até com o mesmo ganha Faim destaque. um tempo atrás. Uhum. Tem mais uma pergunta, Gabriel. E vamos Devido à, passar para essa pergunta, devido à formação Gabriel. militar do Raymond, vocês acreditam que a construção do parkour como modalidade deriva do método natural de fato? Não acredito. Ou seria uma construção Então, mais associada ao parkour de Coubertin? Coubertin é o Pierre de Coubertin? O que é o parkour não, de eu acho que ele Coubertin? errou. Parkour do combattant. Ah, do Coubertin. Ah, tá. Parkour do combattant é o parkour. É. Ah, então, eu Mas acho que não tem relação direta, assim, aí precisava então, ser estudado, né, Gabriel? Aí a gente conta com você. o que O que a gente pode ver hoje em dia é que não tem essa relação direta de jeito nenhum. Até mesmo porque foi passado para os sobrinhos e amigos e filhos deles, entende? Eles não passaram falando que era algo do método natural ou era algo vindo do parkour do combatão ou o que seja. Eles simplesmente começaram a incentivar seus familiares, seus amigos, e essas pessoas que começaram a construir e se desafiar no ambiente, né? Então, eu acho que de Então, jeito eu. nenhum também é forte, Gabriel, dizer. Eu acho que precisa ser estudado, né? A gente precisa conhecer mais sobre o Raymond Belli para a gente saber quais foram as fontes que ele bebeu, como que era essa formação em Dalá, né? Como que foi a formação no Uhum, bombeiro? Eu acho que principalmente essa formação, acho que essas duas formações, mas talvez a mais fácil da gente conseguir seja essa formação do bombeiro, consegue dizer pra gente onde que ele bebe, né? Tem uma relação muito parecida? Tem, porque é percurso, parkour, né? uhum, Parkour com sim. K. Na França eles chamam parkour com K, né? E aí esse parkour com K é esse parkour que tem uma certa semelhança ali, mas a gente não sabe ao certo dizer se existe ou não essa relação do método Olha, natural com o parkour. É preciso pesquisa, professor Gabriel Vinícius. Se quiser pesquisar, vem com a gente. Existe alguma referência para isso também?
Então, precisa ser estudado, né? Eu acho que é isso. Eu acho que essa relação do Jorge Hebert com o método natural precisa ser estudada. Não existe, a gente não consegue afirmar que teve ou que não teve, a semelhança do parkour com o percurso, são parecidos, né? Vocês no parkour é, é, transpõem, como diz, barreiras ali na cidade. E o parkour, que é uma faceta do método natural, transpõe os elementos da natureza, né? Árvore, montanha, toco, muro, Mas aí pedra. eu acredito que a gente tem que considerar as vertentes que se desenvolveram depois dessa quebra dos Yamakasi. Então, se a gente considerar a formação da arte do déplacement para o parkour e freerunning, a arte do déplacement ela está muito mais próxima de uma relação entre natureza, cidade, do que o parkour em si, que o parkour ele se desenvolve de uma forma diferente depois de um tempo. Ao longo dos anos, desses 20 anos que ele apareceu aí pra gente, ele acaba se desenvolvendo basicamente puramente dentro da cidade. Mas a arte do déplacement, ela ainda tem as suas vertentes advindas de Sarcelles, que tem uma boa e forte relação com a floresta de Ecouen, né? Onde eles acreditam fortemente que ali está o espírito da prática, né? Enfim, eu acho que precisa ser mais pesquisado, né? Assim, então, já que você está falando dessas vertentes, né? Você cria uma árvore na sua tese, né? Você fala sobre Exato. a arte do déplacement, os Yamazaki e o parkour, né? São essas três vertentes. Não, é a arte do déplacement, o parkour e o freerunning. E o freerunning, Os tá? Yamakasi são o grupo advindo da arte do déplacement. Tá. Uhum. Então, é o primeiro grupo onde não existe mais, né? Os que existem, eles estão separados aí pelo mundo, né? Um grupo também muito diverso eticamente, não é eticamente, suas etnias são muito diversas, até mesmo é um grupo formado por refugiados, né? É a primeira geração de crianças dos subúrbios parisienses, né? Tanto de Sarcelles quanto Évry, Lys. Então, é bem mais complexo do que a gente poderia tá imaginando, essa relação até mesmo com o método natural, É né? o que a Lika diz aqui, né? Que Porque, está se distanciando de algumas premissas do método natural. Sim, né? Quando coloca. Eu acho que a diferença fundamental é essa: colocou na cidade, não é método natural, né? Porque sim, o percurso é feito em ambiente da natureza, né? Junto à natureza. E também colocou competição, né? Que acho que isso aí vai ficar para outra live, né? Mas colocando competição isso é no meio, e aí você tira toda a característica do método natural, né? O método natural, depois que eu fui exatamente. para a Bélgica, eu senti muito um espírito parecido com um discoteiro. Eles têm esse espírito Uhum, assim de acolher, eu acho que isso, esse espírito acolhedor, assim, sabe, do grupo, acolher os uhum, novos praticantes, né? Eles tiveram mó boa vontade, assim, de em me apresentar tudo. Eu viajei várias cidades da Bélgica, porque esses centros são espalhados pela Bélgica, não ficam só numa cidade, nem só em Liege, nem só uhum. em outras cidades, né? Ficam espalhados, né, pelos Shows, né? subúrbios. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode dizer assim, que existem aproximações, aproximações técnicas, vamos dizer assim, entre o parkour e o método natural, né? Existem coisas parecidas, Uhum, mas o método natural não é só o percurso. O método natural não é só o percurso. Ele tem
outras fases, outros momentos. Tem a aula no platô, né, a aula parada, depois tem o parkour, então não é só isso, não dá para a gente colocar as duas e dizer que é a mesma coisa, né? Então é parecido nesse momento que faz um percurso. Então, existem algumas características É que que são parecidas, né? é como, é como eu falei, essa relação que a gente traz é muito relacionado com a arte do placement em si, Uhum, não com toda essa ramificação que acabou surgindo. E também é como eu falei, o parkour, o freerunning, eles se desenvolveram de uma forma totalmente diferente do que é atualmente a arte do placement, ou da raiz que eles vieram. Então, tudo que você falou é muito próximo do que a gente consegue observar pelos praticantes mais antigos. Como no Brasil a gente ainda existe um eco muito grande entre a informação que chega aqui e a informação que eles têm, a gente tem uma certa dificuldade para realmente compreender o parkour ou a arte de placement de uma forma completa, entende? Então, acho que isso daí também acaba envolvendo essa relação. O Fabiano aqui, ele fala sobre o parkour tá hoje na FIG, né? E qual é a relação com a ginástica. Bom, é bem complicado, né? Uma discussão dessa. Eu até preferiria deixar isso para uma outra live, mas eu diria que essa relação que eles têm atualmente é simplesmente porque são práticas que estão próximas da ginástica, do conceito ginástico antigo. Eu acho que a Carol pode até mesmo me ajudar um pouco mais em relação a isso, porque eu vim estudando também a Carol Soares, a Nuno Mura, e elas falam sobre esse conceito da ginástica advindo da formação dos corpos fortes, da questão da ideologia de treinamento em si. Mas eu acredito que o parkour um movimento advindo de uma formação social totalmente diferente, a relação com a ginástica fica muito afastada. A ginástica, como a gente vê hoje em dia, né? Ainda mais relacionado com a Federação Internacional de Ginástica, né? Então, a gente comparar também a ginástica antiga com a Federação Internacional de Ginástica, que é hoje, a ginástica como a federação vê hoje, é totalmente diferente, não é mesmo, Carol? Porque o que se chama de ginástica, né, é a arte de movimentar-se, né? É uma definição clássica, assim, né? E os exercícios de parkour e do método natural, enfim, tem muito mais relação com essa, é o que você está falando, com essa ginástica de exercitar. Então, são saltos, aí vem as 10 categorias do Jorge Hébert. Nadar, ele coloca nadar e lutar também, mas é correr, saltar, trepar, lançar, arremessar. Isso são movimentos ginásticos que são sistematizados e organizados. E isso, a gente conhece esses exercícios hoje muito mais como treinamento funcional, treinamento para CrossFit. Isso também é outra live, outro assunto. Mas são exercícios do corpo, né? Que não tem nada a ver essa ginástica do trepar, saltar, escalar com a ginástica não tem, se distancia, é isso que você está dizendo, se distancia dessa ginástica de salto, duplo twist carpado, uso de massa, bola, né, federação, que são coisas muito mais refinadas, muito mais ligadas ao atleta de alto rendimento, né? Sim, sem dúvida. E a relação da competição, como você mesmo falou, né? A ginástica como um todo não é apenas uma questão da competição, né? Uhum. Então, a ginástica vem com uma base que está muito relacionado com a arte de se movimentar, né? Eu já recebi um recadinho aqui da Michelle, eu acho que a gente tem que terminar. Tem É, mais alguma a gente tem 5 pergunta? minutos. Será? Tem mais alguma pergunta? A Maura Andrade diz: quanto conhecimento e vivências compartilhadas, excelente trabalho.
A Lica falou antes. Boa pergunta, Fabiano. Nosso mestrado do LAPEG, da FEF Unicamp e é grande profissional do Sesc Campinas. Eu acho que é agradecer agora, né? A Lica também agradece aqui. Muito obrigada pelo prestígio de todos nessa live. Com certeza o LAPEG vai organizar outras com o tema parkour. Eu acho que é isso, né? Ainda tem. Eu acho que a gente chega ao final dessa live, Gabriel, com essa ideia de que muito você já avançou, né? Que muita coisa a gente não sabia dessa história de vida do Raymond Bell, e só que muita coisa precisa avançar, né? E muita coisa, eu acho que Sim. tem que avançar à luz da história. E de novo eu puxo a sardinha para o meu lado. Eu acho que tem que avançar à luz da história, né? À luz de como de quais são os aspectos históricos que formam essa prática hoje, né? Voltar lá nos anos 40, como a gente já tinha conversado, ver o Belli como o homem do tempo dele, o homem que foi educado por uma escola. Você falou que ele fez 4 anos, né? Dos 16 aos 20 ele frequentou uma escola, então na escola tem uma formação, e a partir dos 20 ele foi para o Corpo de Bombeiros. Né? Então eu acho que muita coisa ainda precisa ser pesquisada para descobrir quem foi o Belli, tirar esse mito de herói, ver o Belli como homem do tempo dele, que o Belli é esse sujeito chave, né, dessa discussão, né? Ele é o precursor, ele é o sujeito chave ali. Então eu acho que acho que precisa muito ainda de muito estudo e muita pesquisa, avançar nas pesquisas da Angel, né? Pegar esses discursos, esses relatos como ponto de partida e como com esses relatos ver os vestígios, perceber os vestígios e ver onde, né, se quer avançar, onde se pode ir, onde se pode buscar mais sobre o parkour. Carol, eu gostei muito de fazer a live, de verdade. E a gente vai realmente poder fazer umas próximas lives que eu acho que a gente pode até mesmo debruçar em outros temas, até mesmo relacionados com a competição em si, a FIG e a formação do método natural, que eu me interesso bastante, até mesmo andei conversando com o Jax, que é o neto, né, do Jorge, e eu acho que é ótimo a gente poder trocar essas informações e é ótimo poder aprender com você mais sobre o método natural, né? Eu ainda estou aprendendo, né? Tem muita coisa. Quem quiser estudar método natural, venha para o lado de cá, porque tem muita coisa, muito trabalho para ser feito, eu não dou conta de fazer sozinha. Ixi, já está apitando para a gente desligar, né? É. Ai, Deus. A Laurita tá dando parabéns, querida Laurita, um beijo de novo. O André Dalben também tá mandando parabéns. Sim. A Marília, beijo para vocês. O tempo tá acabando, Lica, tá acabando. A gente vai ter que fazer outra live. Muito Obrigada. obrigado a todos. Obrigada Né, para todo mundo que ficou a gente até tem agora. 40 pessoas Uma participando sala aí. cheia de aula, que ainda bem que não dá para ver, que não dá nervoso, né? Mas é uma sala cheia de aula aí. Obrigada, gente. Tranquilo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa hora de conversa. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Eu acho que enaltecer a ciência no Brasil, né? Que acho que a gente vive um momento agora que a gente está sob ataque e eu acho que é preciso fazer isso, iniciativas que enalteçam a ciência no Brasil, que a ciência é feita com muito rigor, muita seriedade. A gente precisa de financiamento, a gente precisa de dinheiro. Nós temos vocação, mas vivemos disso, né? Então, eu acho que esse momento é muito importante que o LAPEG esteja marcando essas lives de pesquisa, né? Porque é um momento que a gente sofre um ataque contra as pesquisas no Brasil. Acho que era isso. Sim, vai desligar, dúvida. acho que a gente tem que dar tchau, senão a gente desliga na frente todo mundo sem nem dar tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Carol. Obrigada, Gabriel. Até mais. Tchau, tchau. Até.